Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, com todas as restrições da pandemia, vi que a senhora fez uma intervenção artística incrível na cidade com seus alunos. É verdade, nós fizemos uma noite de projeções no bairro Santa Cecília, apresentando os trabalhos realizados neste semestre. Os vídeos foram produzidos pelos alunos da disciplina Cultura Urbana na Contemporaneidade, que eu ministro no curso de Design da FAO. As animações criadas pelos alunos são fruto das discussões feitas ao longo do primeiro semestre de 2020 sobre os impactos da Covid-19 na cultura urbana e no cotidiano. Foram feitas 11 animações desenvolvidas em grupo que foram projetadas em fachadas de prédios em Santa Cecília, como eu já comentei, pelo genial VJ Alexis Anastasios, que foi de uma generosidade ímpar e um parceiro de todas as horas desse projeto maluco que nós resolvemos levar adiante e levamos. Foi uma forma de nós trabalharmos em casa e ocupando a rua, mantendo a discussão sobre as arquiteturas expandidas pelas mídias, que é central nessa disciplina da FAO. E tudo isso foi feito via ensino à distância? Nesse semestre atípico, nós tivemos que nos reinventar. Eu não diria que foi uma experiência de EAD, de ensino à distância, porque essa é uma área com muitas particularidades, especialidades, que demandam todo um planejamento anterior. Nós fomos atropelados pela pandemia, a disciplina migrou para o ambiente online e nós decidimos manter o seu perfil, que termina sempre com uma intervenção no prédio da FAO, ou como nós fizemos no ano passado, ocupando os relógios do campus. Mas nesse semestre nós tivemos que repensar a nossa saída no contexto do isolamento. As discussões teóricas todas também se adequaram a esse contexto pandêmico e nós abordamos a vida 24/7, a precarização das relações de trabalho, a mediação da internet nas relações sociais. Os alunos foram muito afetados pelo contexto do teletrabalho e por isso escolheram explorar essas questões. As animações são de um extremo rigor, destacando a perda dos limites entre o dia e a noite, a uberização das emoções, a solidão, e tudo isso foi feito no espaço das aulas. Eu aprendi demais no processo de acompanhamento, no sentido de pensar uma pedagogia remota sem perder de vista o espaço urbano. No canal do YouTube e no Instagram da FAO é possível ver as animações e também a documentação dessas intervenções. Os links você confere na página do Jornal da USP. Eu fico por aqui, um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema essa semana, mais uma vez, é o dinheiro digital. Pois é, o Banco Central está acelerando as providências para implementar um novo sistema de pagamentos eletrônicos, o Pix, sistema que estaria ameaçado por uma iniciativa do Facebook e do WhatsApp,
de criar moedas que circulam dentro das redes sociais. Então, assim como a gente já observa no sistema de radiodifusão e na infraestrutura de telecomunicações que comanda, em última análise, o uso que a gente faz da internet, no campo das finanças, a disputa por espaço, por mercados e por poder também vem se acentuando. Não é à toa, porque a pandemia do coronavírus mostra que praticamente todas as atividades essenciais do nosso dia a dia passam pela internet. É a aula, é o show, é o consumo, são as compras de bens essenciais, é o delivery, tudo passa por alguma plataforma digital. Será que esse é o novo normal? Será que é possível admitir que empresas privadas façam circular moedas que não tenham controle direto do próprio Banco Central? O Banco Central vê riscos nessa união de empresas tecnológicas que podem, inclusive, dificultar o desenvolvimento de startups na área financeira. As grandes bandeiras de cartão de crédito também estão aí no meio desse conflito. Quem emite cartões, será que vai perder essa grande oportunidade de se envolver com as maiores redes sociais do mundo? Bem, nesse momento o Banco Central entrou em campo e simplesmente suspendeu, mudou a regra do jogo e suspendeu a possibilidade de WhatsApp, Facebook circularem moedas por aqui. Na China, o governo também acelerou, diante do projeto do Facebook, acelerou o processo de implementação de sua moeda digital. Professor, por que há uma suspeita em torno do novo sistema de pagamento que o Banco Central pretende implementar? Há também uma suspeita que circulou nos últimos dias relativa à implementação do PIX, que é exatamente esse sistema de pagamentos que o Banco Central está para implementar. De um lado, o Banco Central quer antecipar a implementação desse processo, e de outro, veio à tona a suspeita de que o contrato entre o Banco Central e a empresa que vai desenvolver esse sistema, ou pelo menos uma parte desse sistema, é uma empresa e um contrato muito próximos aí do escândalo, né, do caso Fabrício Queiroz. Né? Quer dizer, o Frederico Wassef, o advogado Frederico Wassef, justamente que abrigou aí em sua casa em Atibaia o Fabrício Queiroz, ele foi casado com uma senhora que justamente tem o controle de uma empresa de tecnologia que é exatamente a que fechou contrato com o Banco Central para implementar PIX, esse sistema de pagamentos. Então a gente vê que o conflito político ele está se misturando com questões tecnológicas e financeiras. O próprio WhatsApp, o Facebook tem sido alvo de questionamentos e no meio de tudo isso a lei das fake news teve sua votação adiada no Congresso também por conta da reação das empresas e de várias organizações, inclusive de centros de pesquisa, porque consideram que ainda está muito mal discutida exatamente a metodologia para controlar como circula a informação na internet. Circulação de dinheiro, circulação de informação, circulação de poder, são todas as dimensões inseparáveis dessa internet da qual nós dependemos cada vez mais. Será que é legal? Será que é legítimo? Será que é transparente? Essas são as questões que se colocam, inclusive, especialmente para o Congresso Nacional. Semana que vem voltamos discutindo tendências em economia política e cultura na tecnologia digital do Brasil e do mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, nós já falamos outras vezes sobre o uso das redes sociais pelos jornalistas e como os veículos até certo ponto incentivam isso. Recentemente, porém, 2 editores conceituados nos Estados Unidos condenaram o que eles chamam de uso impróprio das redes sociais, em especial para o compartilhamento de opiniões pessoais. Como o senhor vê isso? Olha, o que esses 2 importantes jornalistas, inclusive um dos que eu mais admiro, que é o Lionel Barber, que foi editor-chefe do Financial Times, o que eles dizem é que o uso
das mídias sociais por jornalistas de organizações jornalísticas para expressar opiniões pessoais e muitas vezes bastante fortes desses jornalistas ajuda a aumentar a confusão que o público faz com frequência entre o que é notícia, fato divulgado pelo veículo jornalístico e o que é agenda política do próprio veículo ou dos jornalistas que trabalham nele. E, de fato, eu acho que eles têm razão ao fazerem essa crítica. Porque, como nós sabemos, o público cada vez menos consegue distinguir o que é opinião e o que é notícia, o que é um artigo, o que é uma reportagem. Em parte, essa confusão deriva da própria prevalência crescente das mídias sociais sobre o consumo de informação. Nos anos 1970, 1980, era muito mais simples para um leitor de jornal, por exemplo, saber que nas páginas 2 e 3 da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo também, por exemplo, estavam concentrados os artigos opinativos e os editoriais que expressavam as ideias políticas ou econômicas, os pontos de vista daquele jornal. Hoje em dia, a maior parte das informações jornalísticas é consumida pelo público por meio de posts que são feitos nas plataformas das mídias sociais. E esses posts raramente são distinguíveis entre aqueles que estão veiculando um editorial, por exemplo, ou um artigo opinativo, por exemplo, de uma notícia ou de uma reportagem. Mas é errado o jornalista dar sua opinião? Em princípio, não há nada de errado nisso. Por exemplo, nós lembramos que o início do jornalismo nos países daqui das Américas, Estados Unidos e Brasil, principalmente, que são aqueles com quem nós temos mais proximidade, no início o jornalismo era totalmente opinativo. Os veículos existiam para expressar os pontos de vista ou do seu proprietário ou do partido a que pertenciam esses veículos ou de uma causa. Por exemplo, os abolicionistas que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, eles detinham o controle de jornais que expressavam opiniões junto com informações sem distinguir uma da outra. O problema é que ao longo do século XX, desde o fim do século XIX, o jornalismo criou cânones em que a diferença entre fato e opinião precisava ser bem demarcada. E eu acho, e aí eu estou dando a minha opinião, não é um fato, eu acho que no mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que a verdade factual seja respeitada e seja identificada, inclusive para tentar furar essas bolhas que são formadas nas plataformas de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião, não se expõem a pontos de vista diversos, portanto não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas posições ideológicas ou políticas. Portanto, eu acho que é muito importante hoje que fatos sejam distinguidos de opiniões e por isso eu acho que o uso abusado das mídias sociais por jornalistas para expressar suas opiniões ajuda, contribui para que essa confusão se estabeleça e isso me parece ruim para a democracia. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O coronavírus passeou por todos os continentes e deixou a população mundial com medo de um organismo que não vemos e nos trancafiou dentro de nossas casas. Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Para variar, vamos falar um pouco da pandemia, porque os surtos epidêmicos não permitem diferenças. Sempre foi assim e aparentemente continuará sendo. Adoecer devido ao contágio de um agente invisível inspirou,
como hoje o faz, ao longo dos tempos, temores e receios. O adoecimento coletivo, a perda de entes queridos, o inusitado do contágio e as proporções insuspeitadas das perdas humanas causaram ao longo do tempo profundas transformações da forma de entender o mundo que nos cerca e sobre as forças que o controlam. Quando nada sabíamos sobre micro-organismos, as febres coletivas eram atribuídas à ira de um Deus que nos punia ou de uma entidade maligna que nos assombrava. A interrupção precoce de muitas vidas sempre nos lembrou sobre o efêmero da existência e nos remeteu à busca de valores essenciais para a vida, para o que é central na nossa vida. Foi assim na febre bubônica, na varíola, no cólera, na influenza e nos dias de hoje acontece também para o Covid-19. Aliás, o vírus teve muitas facilidades pela forma como organizamos o ambiente, pois como nunca estamos aglomerados em grandes centros urbanos e nos movemos a grandes distâncias por viagens aéreas. De tal forma que uma estrutura minúscula, quase viva, o SARS-CoV-2 conseguiu colocar o mundo de joelhos em poucas semanas. E é aí que a nossa vida muda, porque começamos a ter restrições sem precedentes. Nós que estávamos acostumados com o ritmo frenético de uma época onde nos faltava tempo. De repente o tempo sobra e, paradoxalmente, nós temos que reaprender a usar o tempo que temos, porque não tínhamos nem tempo para pensar o que fazer com ele quando trabalhávamos demais. Perdemos também contato com as pessoas que a gente ama. Deixamos de ser capazes de usufruir pequenos prazeres do cotidiano. E passamos a viver uma saudade, não de um tempo distante, mas de um tempo muito próximo, de poucas semanas atrás. A gente perdeu o abraço e nos vemos através de uma tela de LED. Nos sentimos cada vez mais sedentários e, ao mesmo tempo, cada vez mais solitários. Nosso ciclo de sono e vigília se modifica. Nós ressignificamos os nossos atos, apiedamos-nos dos falecidos, mas também tememos sermos os próximos de uma lista fatal. Nos surge uma indignação com a ignorância dos que não têm piedade e depositamos nossas esperanças ou num Deus ou num cientista, que por vezes, de orgulho ou de falta de humildade, se autoproclama como um Deus. A ciência pode muito, mas tem seu tempo e ritmos próprios. Professor, voltaremos iguais depois que a pandemia acabar? Após a pandemia não voltaremos a sermos os mesmos. Sairemos disso seguramente diferentes e talvez até melhores. Foi assim e acho que continuará sendo. Que ao final de tudo saibamos valorizar a ciência, os profissionais da saúde e principalmente a nossa natureza humana. Que saibamos tirar proveito dessa lição. A vida humana depende de uma rede coletiva de saberes e também de afeto. Precisamos tanto da proximidade, do abraço, mas também dos saberes complexos, interpretações integradas de muitas variáveis. Que saibamos então tecer essa rede de solidariedade. Temos as mesmas raízes, pertencemos à mesma árvore. Que o sofrimento de hoje nos modifique, nos eleve e nos enterneça. É assim que eu espero que tudo isso aconteça. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Cuidem-se. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A corrida estacionária é uma alternativa para se movimentar durante a quarentena. Como em muitos países de temperaturas baixas por longos períodos, esse tipo de atividade mantém o indivíduo ativo sem a necessidade de grandes espaços físicos. É uma simulação dos movimentos da corrida sem sair do lugar. Considerado um exercício aeróbico, esse tipo de atividade trabalha com bastante eficácia grupos musculares da panturrilha, do tornozelo, coxas, glúteos e abdômen. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse assunto? Olá, ouvintes.
Temos enfatizado muito nesta coluna a importância de realizar atividade física em casa e também recomendamos vários tipos de exercícios que podemos fazer. Não só utilizando essa coluna como referência, mas vários sites e publicações, por exemplo no YouTube, demonstram esses exercícios e muitos outros exemplos. Também já explicamos que a atividade física feita em casa difere um pouco da atividade física feita, por exemplo, em academias, onde a estrutura é muito melhor e o contato social é muito importante, como também nas ruas e nos parques, onde o contato com a natureza é muito saudável. Uma das atividades recomendadas para se fazer em casa é a corrida estacionária, como já recomendamos. E muitas pessoas perguntam se há muita diferença entre a corrida estacionária e a corrida normal. A corrida estacionária foi muito utilizada por países em que o inverno era muito rigoroso e sair para correr era muito difícil. Atualmente ela é praticada em treinamentos de circuito funcional ou hiking, que é uma atividade de circuito também, que nada mais é do que a simulação dos movimentos de corrida sem sair do lugar, fazendo apenas o movimento de elevação dos joelhos e braços. Os grupos musculares utilizados na corrida estacionária são solicitados de forma e intensidade diferente na corrida normal. Nesse exercício não há ação muscular de impulsão do corpo à frente, mas sim utilizando bastante a musculatura da panturrilha, que é aquela musculatura atrás da perna, porque se realiza o exercício na ponta dos pés, que fortalece toda a estrutura do tornozelo. Também fortalece a musculatura anterior das coxas e dos glúteos, musculatura do quadril. A musculatura abdominal e a parte superior do tronco e braços também é bastante utilizada. É um exercício aeróbio, promove maior circulação e consumo de oxigênio, que são parâmetros importantes para uma boa saúde, além de desenvolver a coordenação motora e o equilíbrio. Agora, na corrida normal, utilizamos praticamente a mesma musculatura, só que com mais intensidade, e não se localiza tanto a musculatura da perna. Devido ao deslocamento e, consequentemente, o gasto calórico é maior. Sendo maior, a intensidade é maior, então todos aqueles parâmetros da parte da coordenação motora, da parte da função aeróbica e da respiração, eles tendem a ser com mais intensidade e melhor desenvolvidos. Mas as duas são um excelente exercício para se realizar. Professor, quais as recomendações para praticar a corrida estacionária? Como qualquer atividade física, a execução correta do movimento é a condição básica. No início, a primeira vez que tu vai fazendo esse exercício, faça o exercício com pequena elevação dos joelhos para ir se acostumando com o exercício, e a movimentação dos braços ajuda muito a manter o equilíbrio do corpo, então comece devagar. Esse exercício ele pode ser realizado por tempo, de forma contínua ou por intervalos. Se for de forma contínua, comece com 1 ou 2 minutos e vá aumentando aos poucos a intensidade. E a intensidade é aquela que eu consigo fazer o exercício e também consigo conversar, ou seja, bem baixa. E sempre observe a frequência cardíaca que não deve se elevar de forma abrupta, muito rápida. Se optar por intervalos, realize, por exemplo, 1 minuto e descanse 1 minuto. Sempre o repouso é proporcional à intensidade que você faz. E vá aumentando gradativamente. E procure sempre um piso firme para evitar o desequilíbrio e possíveis torções no pé. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A pandemia do coronavírus veio fazendo profundas marcas em todos os setores. Quais os reflexos da Covid nos próximos meses, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Todos nós estamos vivendo uma situação extremamente especial, angustiante, dada a dimensão da crise que o mundo e o Brasil vivem. Os impactos sobre a vida das pessoas é um impacto aterrador, né? Só aqui no Brasil são mais de 50 mil mortos,
o impacto no mundo é gigantesco e o que a gente sabe é que as consequências para a vida das pessoas, do ponto de vista da saúde, elas serão duradouras, elas vão conviver com essa situação durante muito tempo, mesmo com vacina, e na economia nós vamos ter situações bastante dolorosas daqui para frente. O Brasil, em especial, dada a sua desigualdade, a pobreza, as disparidades que nós temos regionais, nós vamos passar por momentos difíceis e, fundamentalmente, nós vamos ter dificuldades na recuperação por conta do baixo nível de inovação e de dinamismo da nossa própria economia. Setores de todas as áreas, setores das mais diferentes tecnologias e perfis, eles vão ser afetados, como, por exemplo, da indústria de petróleo e gás, que foi chave para construir o século passado e que continua sendo extremamente importante no mundo de hoje, ainda que já questionado por conta dos impactos negativos sobre o clima, sobre o ambiente. Mas essa indústria vive uma situação muito particular. Hoje os preços desceram, foram negativos, os preços foram abaixo, os preços caíram tanto que aqueles que comercializam, os grandes traders, eles tiveram que praticamente pagar para que os seus clientes recebessem o petróleo. E, claro, a gente pode avaliar, muita gente avalia que pode ser conjuntural, amanhã sobe, governos ajudam, compram mais, mas é sempre importante lembrar, o mundo não voltará a ser como era antes e essa indústria não voltará a ser como era antes. Professor, por que nada voltará a ser como antes da pandemia? Porque exatamente a situação de hoje é diferente. O impacto na malha de fornecedores é muito grande, o impacto sobre outras indústrias é muito grande e, fundamentalmente, o consumo de produtos derivados do petróleo vai cair no transporte aéreo com a diminuição do número de voos, vai cair no trânsito das cidades com a circulação dos automóveis, vai cair no consumo de plástico, vai cair em várias áreas, o que vai questionar de cara, sim, de modo muito forte, os planos todos de investimento, de expansão que essa indústria tinha e que, na verdade, vai passar a viver uma situação bastante dramática, tem tirado o sono dos seus executivos, né? Veja, o desafio, na verdade, para essa indústria é como ela levar da melhor maneira possível a transição para uma sociedade e para uma economia de baixo carbono, né? Porque esse movimento ele vai continuar. A inovação vai bater na energia solar, vai bater na energia eólica, nas novas baterias, e a descarbonização da sociedade e da economia vai estar presente na vida de todo mundo. Lembre-se, a questão do clima e do ambiente tem a ver com essa espécie de revolta da natureza que produz vírus distintos e que atingem a gente, que devastam a gente do ponto de vista da saúde. Então é sempre bom lembrar que nós vamos ter desafios gigantes e que a ciência e a tecnologia estarão na linha de frente para tentar ajudar a minimizar os efeitos negativos dessa situação. Um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.